Alô. 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 Boa tarde a todos. Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui na nossa tarde. Tudo é bom para ouvirmos e dar continuidade às nossas atividades que já é costumeiro aos sábados. Dá boa-vinda àqueles que estão vindo pela primeira vez ao nosso centro e também dar os nossos avisos. Nós temos aqui o nosso trabalho de artesanatos e também recebemos doações para enxovais, que é um trabalho comunitário que o NEPOM sempre fez. Hoje nós temos como palestrante o nosso colega, amigo, Jairo Moreira, oficial da PM, e também um doutrinário evangélico. O seu tema de hoje será: tome a sua cruz, aquele que quiser seguir. É um tema muito interessante que ele vai discorrer. Vamos ler agora o nosso texto aqui do Evangelho, cujo título é Pelas Obras. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Paulo. Esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, e singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quando nos expõem os modos de ver, os hábitos enraizados nos princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes, os mais nobres, e nossas diretrizes as mais elogiadas. Daí procede o impositivo da integração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão efetiva com que se liga o nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteia em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável que encontremos amanhã o objeto de nossa afeição e caminho do mundo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível que esteja ele em aflitiva mudança dentro em breve. Se nos consagrarmos a determinada criatura, só porque nos obedeça cegamente, é provável que estamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos iniciado tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas nem sempre é aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Feita a leitura, vamos fechar os nossos olhos e elevarmos o nosso pensamento a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para enaltecer e também glorificar. Agradecer por todas as bênçãos, por todas as graças, por ter nos concedido mais uma oportunidade, um dia de vida,
dia de hoje. Nós te pedimos que neste momento, uns estão aqui, energizados, possuídos do teu poder, do teu crescimento, nós queremos que dê inspiração e sabedoria ao nosso palestrante, para que ele possa receber dos nossos mentores espirituais as palavras dos seus ensinamentos para passarmos para todos nós. Levamos as nossas preces pelos nossos irmãos espirituais, encarnados e desencarnados, principalmente para aqueles irmãos nossos que desencarnaram e estão passando por um momento que seja elevados e não tiveram a oportunidade de conhecer a tua luz. Senhor nosso Deus, dai neste momento percepção de conhecer mais ainda a tua palavra. Nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, aquele que vive para sempre. Que assim seja. Pode começar. Quiser sentar também, sente. Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer estar aqui, principalmente porque, como disse o meu querido amigo, retornar a esta casa duas vezes. Uma como oficial da corporação, por muito tempo trabalhei aqui atrás, na antiga dama, e outro retornando agora no núcleo espírito. Maravilhoso pela oportunidade que tenho de estar aqui e também fazer parte dessa comunidade espírita que, se todos bem soubessem, já teriam aderido e já teriam ensinado. Mas, como diz Kardec, tudo a seu tempo. Não cai uma folha de uma árvore que não nos obedeça os desígnios divinos. E todos nós temos o nosso tempo. Contava ele que, exatamente como aconteceu comigo, o chamado. Algo que toque e algo que nos realmente possa impingir o despertamento do consciencial. Esse é o mais importante de tudo. Com relação a esse tema magnífico, maravilhoso, principalmente porque vem lá do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, esse guia de conduta que todos nós deveríamos abraçar, colocar para ser livro de cabeceira e com ele mergulharmos nas nossas reflexões, porque seguindo, como disse Jesus, não há sofrimento, não haveria sofrimento. Esse ser inimaginável que povoou esse planeta, já se passam 20 séculos e 2 dezenas e meia. E a pergunta é a seguinte: o que nós fizemos de lá até agora? O que ainda não nos tocou de forma profunda para que reverberasse nos direitos daquele ensinamento? Porque ainda não tivemos a capacidade real de decifrar, de entender e de buscar dentro daquelas metáforas ditas por ele, através de suas parábolas, o ensinamento que nós precisamos. 2025 anos. Ainda não conseguimos traduzir aquilo que nós deveríamos fazer. Mas vai aqui uma pergunta, uma outra pergunta. O que nós, como seres humanos, egocêntricos, tidos como evoluídos, estamos fazendo para que
aprendêssemos, conscientizarmos de que não somos o centro do universo. Não somos o centro aonde tudo gira em torno de nós. Nós somos apenas uma parte ínfima e integrante desse sistema. Mas nós nos achamos tão ímpares. E esse tema de hoje, que nos traz: não ponhas a cadeia debaixo do alqueire, toma a tua cruz e segue, é tão significativo que envolve não só o contexto bíblico, mas também essas máximas vão além dos conteúdos espirituais e psicológicos contemporâneos. Porque não basta apenas vivenciar ou tentar vivenciar de forma equivocada as interpretações que nós achamos que damos. Não foi à toa que Kardec falou sobre a ciência e que trouxe à lata do Espiritismo a ciência como base dos seus fundamentos. E foi mais além quando disse: quando houver dúvida entre o que o Espiritismo diz e a ciência, fique com quem? Com a ciência. Por que será que ele disse tudo isso numa profundidade tão grande? Porque sabia ele que aquela mensagem do Cristo era insofismável, como ele fez lá há 2025 anos atrás, quando nós, pela imaturidade psicológica, consciencial e ignorância, nós não conseguimos entender. E ele disse: enviar-lhes ele, o Consolador, enviou o Espiritismo. O que nós estamos fazendo? Por que nós não procuramos curar os nossos males? O que nos falta para que nós atentássemos e atentemos para isso? Então a busca de hoje é discutir esses ensinamentos que podem ser aplicados na prática, praticamente, contribuindo para o autoconhecimento, a transformação interior e a evolução espiritual de cada um de nós. Não basta somente só falar doutrinariamente, sem buscar os meios da contemporaneidade e, principalmente, praticar cientificamente aquilo que nos é sentido. Kardec, no livro dos Espíritos, ele ensina que o conhecimento é a luz que dissipa as trevas da ignorância. Então, enquanto nós não dissiparmos isso, quando nós não nos conscientizarmos que ignorância não no sentido pejorativo, mas no sentido de ignorar aquilo que desconhecemos, mas não sermos resistentes a essas transformações, aí nós vamos começar a entender, né? E aí Joana de Angeles, quando ela fala praticamente em todas as suas obras, né? Então ela destaca essa importância de utilizarmos o conhecimento para iluminar o caminho não só nosso, mas também daqueles que nos servem, e de muitos outros. E aí é que está o grande papel e o grande fundamento da candeia. A candeia é para isso. Então, dentro desse contexto simbólico, ele nos traz que é o chamado do alto para você, ou seja, para nós. E como nós o recebemos? É um convite à entrega, à superação dos obstáculos. O ensinamento de Jesus é esse. É para isso. E aí fica aquela perguntinha categórica: estás pronto para a missão? Que missão? Ser luz.
ser luz e iluminar a consciência sua e também a consciência dos outros, que ainda estão no primarismo da consciência. Vamos tentar então onde esses conteúdos metafóricos nos conduzem. Aonde será que Jesus, com esse conteúdo todo metafórico, simbólico que ele usava, através dessas lindas parábolas que nós não tínhamos condições de entender e de conhecê-las, como até hoje ainda não conseguimos esclarecer todo esse conteúdo, vamos tentar ver aonde tudo isso nos conduz. Então, falando de candeia e o alqueire, mas o que significa realmente isso na realidade contemporânea? O que significa? Vamos lá. A candeia, é a luz interior de cada ser. Todos nós somos detentores e portadores de uma luz. Temos a luz. E o que nós estamos fazendo dela? Né? Isso, o que nós vemos é essa lâmpada que Jesus nos utiliza para simplesmente esclarecer, enfatizar o conhecimento e a verdade que deve ser difundida. Kardec já disse que é uma luz interior, que deve ser manifestada para a prática do bem. E Joana diz que a candeia é aquele chamado autoconhecimento, essa luz interior que possa brilhar plenamente. Mas é só isso, Secretário? Não. Mas o que significa essa luz? Porque eu sou iluminado. Mesmo aqueles que praticam o mal, mesmo aqueles que vivem a amarga, mesmo aqueles espíritos retrogrados, aqueles espíritos inferiores, têm luz? Tem. Todos nós temos. A luz nada mais é do que nada mais é do que os talentos, as habilidades, os dons, as expertises, que todos nós temos. O que eu estou fazendo com a minha luz? Aonde eu vou levar essa minha luz que eu não consigo evoluir? O que será que eu estou fazendo? É o alqueire. São os aspectos sombrios do ego, das vaidades e dos egoísmos que nos assolam o ser, fruto de existências anteriores e também destas, que acabam colocando esse alqueire sobre nossa luz. Como vamos brilhar? Como vamos fazer? Então, esse alqueire simboliza, na verdade, esses esconderijos onde são retidos os conteúdos sombrios que nós somos possuidores. Já você está querendo dizer que eu tenho um lado sombrio? Tem, como todo mundo tem. É o nosso lado sombra. Joana explica isso nos seus livros, sobre esse conteúdo sombrio, assim como o Carl Gustavo Jung, que alia os seus conhecimentos, tem os seus conhecimentos aliados ao Espiritismo por ela e por outros autores, que transforma-se em algo extremamente fascinante. O conhecimento do ser. Quem sou eu? O que sou eu? Qual a minha participação dentro desse contexto que eu estou vivendo? Eu não sou coitado. Eu não sou coitadinho, nem o injustiçado. Mas enquanto nós não tivermos essa nossa consciência, enquanto nós vivemos no primarismo dessas emoções e das sensações, nós vamos fazer o seguinte, uma coisa que todo mundo faz e que acha que é normal. A culpa é dele. Foi ele que me colocou nessa situação. Ou então a culpa é sempre do outro.
E como eu disse, a gente não pode ficar à margem do conhecimento. E aí lembra algo, que é uma coisa muito simples. Sabe como é o nome disso? Quando nós estamos passando ou apontando o outro como responsável por aquilo que nós nos cabe negligenciamos, chama-se projeção. Nós projetamos no outro, na verdade, aquilo que só é nosso, aquilo que também é nosso. E aí, quando conhecemos a estrutura da psique humana, que a ciência nos traz, aliado aos conhecimentos do Espírito, nós vamos vendo que a maquinaria é perfeita. A maquinaria traz algo fora do comum. E no olhar junguiano, ele nos diz que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desespera. E a profundidade disso é tão grande que quando nós nos inserimos nesse contexto, vemos o seguinte: o olhar para fora é esquecer o nosso conteúdo e ficar elocubrando com as coisas do mundo. E continuar achando que as coisas estão fora, acontecem fora. Mas quando nós conseguimos olhar para dentro, nós começamos a despertar consciencialmente aquilo que me cabe, aquilo que nos cabe, e que em verdade sempre nos cabe. Sempre. Porque as coisas não acontecem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Então esses conteúdos sombrios, nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, nosso ciúme, nossa odiez, e que nós nos consideramos santos e achamos que tudo está lá no outro. Eu estou olhando para fora, eu estou sonhando. Mas quando nós começamos a entender que parte de dentro, começa a entender que eu não sou santo. Jair não é aquele santinho que ele se apresenta. Não é. Ele tem os conteúdos que ele percebe no outro, é porque ele também tem. A gente só vê no outro aquilo que a gente tem. Quando eu enxergo a bondade do meu amigo Josué ali, é porque eu também tenho. Mas se eu acho conteúdo negativo que ele diz, é porque eu também tenho. Se eu não tivesse, eu não veria. Nós não veríamos isso. Luiz Fijona também, nesse conteúdo todo, destaca a necessidade de enfrentá-los, transformá-los, e essas nossas próprias imperfeições, que nós não admitimos, a única forma de alcançar a plenitude espiritual. Ou seja, eu quero ser espírito puro, eu quero ficar nessa classe de espírito atrasado. Jesus disse: conhece-te a ti mesmo. Quando estiver numa situação aflitiva, coloca-te diante do Espírito e pergunta: aonde eu me sirvo nesse contexto? Eu me conheço o suficiente para entender que não mereço por aquilo que estou passando, mas isso deve ser feito não só nas dificuldades, mas nos momentos de alegria, nos momentos tidos como momentos de felicidade. Aí é que nós não fazemos mesmo. Aí é que nós não queremos nem saber. Porque a euforia, porque o gozo dessas sensações é como se fosse a candeia que nos impede de fazer essa ligação entre nós e o alto. Nós e o alto. Por que esquecemos tanto dele quando nas alegrias? E raramente, na maioria das vezes, só reclamamos dele quando estamos em situação difícil.
Mas se nós temos luz, a pergunta é: por que a luz não pode ficar oculta? Por que seria que ela não deve ficar oculta? Porque essa luminosidade que nós possuímos não deve esconder sobre o alqueire, não deve ficar escondida no nosso consciencial e achar que aquilo só importa para mim. Lembremos de algo bem interessante antes de desenvolvermos. Quando nós estivermos diante desse juiz, o famoso juiz, que é a nossa consciência, num plano espiritual, sem as amarras do corpo físico, que nos perguntarem, ou seja, nós perguntando a nós mesmos, que fizestes dos talentos que vos dei, o que nós vamos responder? Ali não tem amarra, ali é tudo transparente, não tem o corpo, não tem o ego para poder querer defender. O que será que nós vamos responder? Porque a luz é a verdade compartilhada, essa verdade deve ser compartilhada, porque Jesus, na verdade, Jesus queria que essa mensagem de amor, essa mensagem de fé, de caridade, fosse compartilhada. Por quê? Porque a luz espiritual que tem o poder de transformar vidas. Essa a mensagem que ele queria nos trazer quando nos diz que a verdade deve ser compartilhada, deve ser acessível a todos. Muito importante que nós entendamos e pratiquemos, saiamos do nosso casulo. Eu não, isso aqui é meu, eu não vou compartilhar não. E a habilidade que eu tenho, por exemplo, com informática, com computador, e vou guardar só para mim? Não. Discípulo. Ajude aqueles que ainda estão no primarismo da consciência. Aqueles que ainda estão no primarismo da ignorância, que não têm a oportunidade de fazer. Nós deveríamos pensar nisso. Jesus queria que o conhecimento revelado fosse revelado. Para quem ele queria isso? É o convite para que nós não mantenhamos esse conhecimento retido, oculto, mas que nós deveríamos utilizá-lo para iluminar não só o nosso caminho, mas o caminho do outro. Como? O saber não deve ser escondido em recipientes que limitam o alcance. O recipiente que a psicologia hoje trata como um local, como um limite, é a nossa consciência. Lá no nosso consciente, aonde quem domina é o ego, que é o centro da consciência, que vai nos, por questões de segurança, ele não vai querer fazer, doar aquilo que se tem. E conversando com os psicólogos, os psicanalistas e terapeutas, eles vão explicar fantasticamente isso. É uma coisa do humano. Mas por que eu vim assim? Mas não é porque, é para que nem todos nós temos o mesmo nível evolutivo. Mas precisamos passar por isso, porque ainda continuamos no primarismo das nossas sensações e situações. Evolua, cresça, desenvolva. Jesus queria que a luz fosse expandida, colocada em evidência para iluminar a todos aqueles que habitam o nosso ambiente e fora também dele, representando a divulgação do saber, da verdade, e que todos possuam, para que todos possuam
esse conhecimento dessa luz e possam se beneficiar por ela. Beneficiar o maior número de pessoas possíveis. Eis a questão. Mas dito tudo isso até agora, uma outra pergunta, eu adoro perguntar, me perdoe, mas eu adoro ficar fazendo pergunta em inquisições. Como posso acessá-la? Sabe como? Descobrindo a luz que há em você. Quando a gente consegue descobrir a luz que habita em nós, acontece a revelação. Revela-se a luz interior, que é o primeiro passo. O primeiro passo é descobrir o que temos. Revelado, já deu o primeiro passo. Porque, segundo Kardec, esse conhecimento, uma vez acessado, ele tem que ser desenvolvido, tem que ser manifestado, propagado e ampliado. Não se contentar com aquilo só que nós temos, em termos de coisa, em termos de luz. Não estou falando em termos de bem, na materialidade, estou falando em termos espirituais. Tem uma citação que me chama muita atenção. Certa vez, conversando lá no centro, lá no Paulo Estevam, conversando com os amigos, a gente conversava sobre justamente essa questão. Nos é impedido crescer materialmente, porque tudo que o Espiritismo faz é cortar o materialismo, cortar o materialismo. Não. Não é isso. É o supérfluo. Você tem a luz, você tem o dom, você tem a habilidade, você tem a posse. Mas não é dom. Então, os bens que nós conquistamos é porque nos foi dado como uma missão. Já lemos sobre a fortuna, já lemos sobre a pobreza. Qual a prova mais difícil? A riqueza. Por que a riqueza? Porque ela nos leva a vários outros caminhos que, se não bem cuidados, nós nos comprometemos mais. Vem a seguinte outra questão. Qual a prova que eu prefiro? Qual a prova que eu prefiro enfrentar? Grande maioria vai dizer, eu quero a riqueza. Claro. Mas tudo isso é efêmero. Lembremos do seguinte, só um ponto. Não significa dizer que o que eu fiz de errado, o que eu fiz, perdão, de equivocado, como nós chamamos de equivocado, eu vou resgatar. Lembram da máxima de Jesus? Até que partes do último sentiu, e é verdade. As reencarnações são para isso. As reencarnações estão aí para um meio de adiantamento. Não é só reparação. Reparação significa um meio de evolução, um meio de conhecimento, para que nós possamos caminhar mais leves, de uma forma mais prática, de uma forma mais fluida. Outra, descobrindo a luz que há não significa um desafio. É um desafio. Desafio de transformar tudo isso em oportunidades. Embora, por mais difícil que pareça, por mais duro que possa parecer, a luz que nos impede a caminhada na encarnação, desculpa, transforma. Esse desafio é uma oportunidade que nós estamos tendo para fazer o papel e, principalmente, fazer o dever de casa.
que dever de cadeia esse ser caminhar, continuar caminhando, transformando, fazendo diferente daquilo que nós fizemos. Como nós podemos exigir do Criador algo diferente se eu continuo fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito? Não há como. Isso demanda o que? Renúncia pessoal, renúncia dos gozos, renúncia dessa forma egóica, confusa, que nós achamos que é o correto e que estamos aviltando a nós e aos outros, porque não aceitamos a verdade e o desafio. E o comprometimento que nós também não queremos com o caminho do bem. A maioria das vezes que nós, eu tenho medo, nós vamos ver o medo daqui a pouco, mas assim, eu olho e não vejo. Quando foi que um de nós passou por um desses invisíveis, chamados invisíveis, e deu sequer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Eles estão ali, no resgate deles, na expiação deles, mas está ali porque merece, sim. Mas não é essa a nossa missão. Não é essa a luz que brota em nós. Se eles estão diante de nós, é um desafio. É uma oportunidade de fazer algo diferente que nós não fizemos. E por que nós não fizemos? Que comprometimento nós estamos tendo com os nossos talentos para junto daqueles que se encontram nessa fase de maturidade espiritual? O que? Já paramos para pensar? Já paramos para nos indagar, nos inquirir? Crescimento. Essa oportunidade de elevação espiritual, quando a gente consegue descobrir e saber que o que vem para nós é aquilo que nós precisamos e muito mais. São as famosas atitudes corajosas que precisamos. Praticar esse bem, compartilhar esse talento que me foi dado para que fosse desenvolvido. É comum. E nós estamos em prova. Afinal, nós estamos no planeta de provas e expiações de provas corriqueiras. Aquilo que me é dado, aquilo que me é colocado, não é à toa, não é para deleite, é para trabalho. É uma forma de trabalhar. E essa candeia que deve emergir, e a representação é essa, desses conteúdos inconscientes que nós temos, está lá no consciente. Tem que iluminar o caminho para a vida mais plena e mais equilibrada. Já você está falando do consciente e inconsciente. O que é isso? É a nossa psique, ou seja, o nosso cérebro, a nossa mente que é assim formada. Um lado, a totalidade, que é o consciente, a parte dele é o consciente, aquilo que nós conseguimos conhecer, aquilo que nós conseguimos processar, aquilo que nós conseguimos entender do que se nos acontece. Querem ver um exemplo? Eu vou dar. Por exemplo, acontece algo conosco. A consciência nos diz que eu não deveria ter feito aquilo. Mas eu não quero trabalhar isso agora. Então o que é que a gente faz? A gente levanta o tapete, vai para baixo dele. Não é assim? Não vou lidar com isso agora. Não quero nem saber disso. Aí, como diz Jung, que eu adoro, ele diz o seguinte: a tudo que você resiste,
persiste. O que significa isso? Significa dizer que vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo, outra vez. E a gente continua jogando debaixo do tapete, ou abrindo o tal do porãozinho nosso, né? E jogando lá para dentro. Só que chega um dia que a casa cai. Chega um dia que o porão está cheio, o tapete já não aguenta mais. E aí sabe o que acontece? Da próxima vez que esse fato se repetir, ele sobe para a consciência. Não estamos preparados para trabalhar. E aí entramos na nossa neurose, nas frustrações, nos complexos, nos conflitos. E não sabemos por quê. Depressões, por que eu estou nessa condição? Examina-te, mergulha-te, faz um mergulho para dentro que nós descobrimos. E nós vamos acabar descobrindo. Mas eu cumpri essa etapa. Vai um pouquinho mais adiante, como divulgando a luz para transformar a vida. E quando eu divulgo essa luz, lá fazendo o Evangelho, ou praticando exatamente aquilo que o Evangelho nos traz, né? É a evolução espiritual que depende, a evolução espiritual depende de compartilhar esse conhecimento. Eu aprendo, mas posso e tenho a possibilidade de ensinar aos outros. E tudo começa aonde? No núcleo familiar. Esse cadinho nosso que envolve todas as questões espirituais, às vezes filhos difíceis, revoltados, irmãos que não compreendem, é a esposa, é o marido, e que nós temos que lidar com essas situações, porque ali é o primeiro núcleo de resgate nosso. Se nós conseguirmos trabalhar e harmonizar o nosso núcleo, nós estamos em condições de fazê-lo com o outro. E fazendo com o outro, estamos fazendo no nosso prédio, na nossa rua, e vamos fazendo. Quem está disposto a ensinar essa evolução espiritual, compartilhando esse conhecimento. A outra forma é a prática da caridade. Divulgar a minha luz, transformando a vida, é tornando esse interior acessível. Aí nós vamos conseguindo fazer com que haja e consiga haver um conhecimento amplo, uma harmonização maior. Ah, não, mas eu prefiro guardar comigo. Não, isso não é para ser interiorizado. A luz é para ser mostrada, colocada no candeeiro onde possa espargir para todos, o quanto alcançar. Divulgar a luz, transformando a vida na comunidade espírita. Começamos por ali, estudando, trocando experiências, fazendo isso para o conhecimento coletivo. O que o Depon está fazendo? O que o Paulo Estevam está fazendo? Exatamente isso. Estudo e troca de experiências, para que o coletivo cresça e muito mais conheça, acima de tudo. E para a continuidade do processo é preciso que tomemos a nossa cruz. Esse é o grande desafio. E aqui começa esse grande convite para que nós assumamos. Ah, mas minha cruz é muito pesada. Achamos pesada agora, hoje, porque nós não nos conhecemos e não sabemos aquilo que nós fomos ontem. O jardim de hoje não é o inocente de ontem. Então todos nós passamos pelas nossas provações. E o grande desafio, o maior de todos eles, é aceitar a cruz. Aceitar essa cruz
significa encarar de frente a dificuldade da vida, como diz Kardec. É fácil? Não. A primeira consciência que nós devemos ter é aonde nós estamos, planeta de provas e expiações. Ninguém está aqui para ficar cantando Hilário da Xuxa, né, achando que nós estamos no planeta da felicidade. Nem estamos na Ilha da Fantasia, como Gustavo Montalbán, que tatua aquele pequenino que realizava todos os nossos desejos. Não é isso. Não é essa a proposta. A cruz simboliza a renúncia de nós mesmos, aqueles apegos que nós temos, entrega, se dedicar ao processo, sacrifício, porque sem luta ninguém vence, superação, superar as dificuldades, entender que é um crescendo, faz parte da nossa caminhada, e transformação. Transformação interior a partir do momento que nós temos a consciência e nos conscientizamos de que nós somos essa luz do mundo. Então, na prática, a gente para e começa a observar, quando a gente vai vendo esses pontos, que cada obstáculo enfrentado é uma oportunidade de desenvolver a resiliência, a sabedoria, aprendizado, tolerância, paciência, aceitação e, acima de tudo, a submissão à vontade do Pai. Porque ninguém, como eu disse, não existem injustiças. Não existem injustiças no plano do Criador. Nós é que não só queremos conhecer as faltas que cometemos. Nós cometemos todos os dias, por mais simples que seja. Todo trânsito, eu vou passar de qualquer jeito, vou apertar aqui. Nós fazemos isso. Fazemos na sala, fazemos na fila do banco. Não está vendo, eu vou passar. E a gentileza e a educação e a caridade ficam aonde? E nós nos achamos injustiçados? Como? Por isso, transforme cada desafio em aprendizado. A cruz é a sua chave. É a grande mudança de chave para que nós possamos fazer o que deve ser feito. As dificuldades diárias devem ser aceitadas e enfrentadas no nosso dia a dia. O crescimento pessoal, caminho para o crescimento e evolução. São pontos que a gente precisa se concentrar para que nós busquemos e saiamos do coitadismo. Não somos coitados. Fortalecimento. Cada aprovação fortalece a resiliência e a capacidade de amar. Quando nós saímos de uma questão sofrida e dolorosa, nós estamos muito mais fortes, muito mais conscientes. E mais uma coisa, tão conscientes que a nossa capacidade de entendimento aumenta e se eleva para dizer, não faço mais. Ou tentar, pelo menos, não fazer mais. E aí eu lembro muito bem do seguinte, uma historinha que quando eu era pequeno, eu era um pestinho. Mas era um pestinho mesmo, daqueles que davam trabalho à minha mãe, daquele bem bravo. E gostava muito, minha mãe tinha chamado de biscuit, essa senhora pode me ajudar mesmo, que é aqueles objetos de vida. E eu era tão danado que minha mãe olhava para o lado e chegava, caía no chão, quebrava. Aí a famosa palmadinha, né, com a cintazinha, não doeu de novo. E eu fazia novamente. Da terceira vez em diante, em vez de uma pomada, cada vez era assim, 1, 3, 6. Era a terapêutica de minha mãe. 1, 3, 6. Então, na terceira vez, eram três palmadinhas com a cintazinha de bambu. Aí, quando eu lembrava disso que eu ia fazer, eu lembrava de, opa, não vou fazer que vai doer. Qual a terapêutica usada?
a dor. É a mesma terapêutica dada pelo Senhor. Nós só, por sermos resilientes, por sermos teimosos, por não aceitarmos as coisas, um instrumento necessário e habitual é a dor. A dor é o despertamento. Ah, mas e o sofrimento? O sofrimento é opcional. Já você está dizendo que o sofrimento é opcional? É opcional. Porque se nós deixarmos de correr naquela falta, o sofrimento cessa porque a dor desaparece. Mas quanto mais nós impingimos essa nossa questão egóica, essa nossa personalidade difícil, desafiadora, mais nós vamos sofrer. E eu fico brincando sempre lá no museu, é o seguinte: você tem uma chave de fenda desse tamanho, e botei eu na parede assim um parafuso, para representar bem isso. Como eu sou resistente, eu aperto a chave para onde? Para o lado direito, ele vai entrando, não é? Significa dizer que ele vai doendo, então a dor vai doendo, a gente vai fazendo ai. Mas quando eu começo a entender que eu preciso mudar de postura, que eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito e querer um resultado diferente, eu começo a me transformar, eu começo a ser mais resiliente e começo principalmente a me amar. E aí a chave vai virando para o lado esquerdo, vai folgando, o sofrimento vai diminuindo e a dor vai subindo definitivamente. Isso é para ver que nós não somos fáceis. Eu tiro por mim mesmo. E precisamos dessa questão da iluminação. A iluminação é o famoso levanta-se e ilumina o mundo. Pegue sua cruz e segue. Já estás em condições de fazer também um Cristo, divulgador da doutrina. Mas aí tem outra coisa, mas eu estou falando da cruz. E a sombra como integração do ser? Para Joana, a cruz simboliza a libertação. É uma libertação. A sombra é esse enfrentamento daquela questão consciente, né? É o famoso processo de individuação que ela traz, indispensável para alcançar a plenitude e uma existência plena e autêntica. Mas aí a representação ali é perfeita. E eu fiz questão de trazer, de colocar, justamente para que nós nos entendamos. Eu sou aquilo que eu mostro? Será? Vamos considerar simplesmente uma coisa. Nós estamos falando da questão sombra, o lado sombrio que nós temos, que fica lá no nosso inconsciente, no nosso baú, debaixo do nosso tapete. Por exemplo, já ele resolve, porque a antípoda, o contraponto da sombra é a persona. Ou seja, já lá vem você com seus conteúdos. Não, mas o que é isso? É a máscara que nós vestimos. Né? Lembra do teatro grego? Não existiam aquelas pessoas que usavam aquelas máscaras? Pois é, isso vem daí. Vestimos aquela máscara para sermos aceitos no nosso ambiente social. Então eu chego aqui, se eu chegasse aqui, como um cara revoltado, mal educado, ignorante, ninguém ia me aceitar, né? Aí eu chego ali, visto minha máscarazinha, e aí mostro algo que possa ser agradável aos outros para que eles me aceitem. Isso é vestir a persona. Só que toda vez que eu construo uma persona, lá no inconsciente, eu crio também a zona sombra. Então aquele cara tido como corajoso, que não tem medo de nada, e quando você chega aqui, a sombra está lá, que mostra a realidade do que realmente eu sou. Um lobo vestido de cordeiro. Então é isso, são esses conteúdos que a ciência nos traz,
que a gente vai interpretando através da ciência e nós vamos vendo o que realmente nós somos capazes. E esse conteúdo que vem lá de Jung vai nos mostrar o seguinte: quando a gente vai tentando entender, né, essa relação entre a cruz, que são as dificuldades, e a sombra, que são esses conteúdos negativos, nada edificante que nós temos, nós mesmos, vem o seguinte: desafios e provações a enfrentar. Isso que representa a sombra e a cruz. Como enfrentá-los? A cruz é para ser carregada e aceita. Porque, inevitavelmente, fazem parte esses desafios e provações da nossa jornada. Não tem como fugir. A jornada nossa, enquanto estivermos nesse plano, se vai caminhando desta forma. Eu não aceito isso não, cara. Eu não vou aceitar isso. Pobre de nós que não aceitamos. Porque a pura realidade é a essência do ser humano. Esta coisa que nós achamos que é o máximo, que é o ponto fundamental, e que para isso eu preciso deixá-lo embelezado o tempo todo, do momento a fazer 50 cirurgias para parecer aquilo que eu não sou. Na essência eu não sou. Tá? Aí fica aquele contraponto. Faço, mostro ou não mostro. Mas já se eu me mostrar como realmente eu sou, ninguém me aceita. Todo mundo é assim. Todos nós somos assim. A persona faz parte do nosso conteúdo psíquico, do nosso dia a dia. A sombra também. Sim, mas e aí? Como é que eu vou viver para não deixar que esta figura tão impoluta, na verdade, seja aquilo que está se mostrando? Conhece-te. Quanto mais se conhecer, quanto mais entender a realidade espiritual, muito menos a sombra se manifesta. Porque a realidade espiritual vai nos impingir o caminho reto. O caminho reto. Outra, os aspectos obscuros da personalidade, que ficam justamente onde? Na sombra. Ficam lá na sombra. São esses conteúdos reprimidos, lá do nosso famoso inconsciente, que nós não queremos mostrar. Esses traços negativos que geralmente são autodestrutivos. Estão com medo de vocês? Não, né? Pelo amor de Deus. A ideia não é essa. A ideia é se conhecer. A ideia aqui é desmistificar o coitado, desmistificar o ser bonzinho, desmistificar esse ser que nós achamos que somos e que na verdade não é bem assim. Temos os nossos famosos senões e entender o seguinte: que o trabalho da divindade é perfeito, é fantástico. É super importante e interessante para que nós façamos essa ideia realmente, né, daquela coisa assim, olha, eu preciso melhorar, sempre, eu preciso caminhar muito, e vamos continuar caminhando. Outro ponto interessante é encarar o sofrimento, ou seja, encare a sua cruz. Tome a sua cruz. Por isso que Jesus disse: tome a tua cruz e segue-me. Lembram daquele jovem mancebo que queria acompanhar Jesus? E Jesus, quando disse a ele que ele vendesse tudo, largasse tudo e o acompanhasse? Ele foi? Ele tomou a cruz dele? Não. Por quê? Era justamente isso que Jesus queria, que ele ficasse pobre? Não, mas era que ele se desnudasse dos conteúdos da materialidade. E ele não entendeu. E Jesus é truca. Eu ia trazer, mas eu não sabia se tinha ligação
do computador com a caixa de som para sair o som. E tem um cabo, toda a próxima vez, pode ter certeza que eu já tenho atrás dele. É da série Jesus, a Candeia, essa série, né, da Candeia, essa série de Jesus que falava, toma tua cruz e segue, e fala justamente sobre isso. Outro, integre a sua sombra. O que é integrar a sua sombra? É reconhecer e encarar tudo aquilo que reprimimos e negamos. Mas não é só isso. Tudo isso é feito através da necessidade do autoconhecimento. O autoconhecimento, se conhecer, buscar essa cura interior, como essa ciência de superação que nós precisamos para esse crescimento moral. Ou seja, nós nos jogamos debaixo do tapete tudo aquilo, nos jogamos, então está na hora de ir lá resgatar, na hora de revisitar, na hora de ver. Já passamos do horário, já? Na hora de ver. Então, assim, essa visita, esse conhecimento é puramente importante porque é preciso que se leve a luz aonde há a zona de sombra. Então, aquele jardim impiedoso, aquele jardim radical, precisa ser visitado. Precisa ser visitado, precisa ser conhecido e trabalhado. E aí, Jung vai nos dizer no seu livro de Psicologia e Alquimia, a sombra, quando compreendida e integrada, torna-se fonte de renovação. A gente só vai crescer, só vamos crescer se nós fizermos o nosso dever de casa. Indo lá, visita, compreende, integra. Não acha que aquela pessoa do valentão, de não sei o quê, vai ficar dissociada do covarde que realmente é. Mas para eu mostrar para o povo, para eu mostrar para a sociedade, eu fiz essa coisa e me mostro desse jeito. É isso, nós precisamos nos integrar. E o que nos falta, o que nos impede de brilhar? O medo. Esse medo que muitas vezes ele já vem conosco do inconsciente. Medo de ser julgado, medo de ser ridicularizado, perseguido. Sabe por que o medo? Porque existe o medo, porque nós não nos aceitamos plenamente como somos. Isso que existe o medo. E aí só o autoconhecimento, a autoaceitação para quebrar essas barreiras. Muitos temem a luz e se recusam a brilhar, por se sentirem dignos, por carregarem culpas do passado. Está lá em Joana, no livro Autodescobrimento, uma busca interior. Será que eu consigo entender, viver nisso? Bem provável, com todos nós passamos por situações semelhantes. Vergonha me impede de brilhar. Mas me impede de brilhar por quê? Porque é outro ponto que se deve ter bastante destacado, porque emana e reflete um complexo de inferioridade. Eu estou vergonha. Eu estou vergonha disso, vergonha daquilo, eu não vou, eu não posso. Porque nós não acreditamos que a nossa luz, a nossa própria luz, seja suficiente para fazermos o que devemos fazer. E tudo isso é um reflexo de quê? Reflexo de uma imagem distorcida de nós mesmos que nos impede de assumir o nosso potencial. E também lá no subconsciente, nós crescer, precisamos fazer com que as coisas aconteçam. Vamos sair dessa zona de conforto, de vergonha, da vergonha, achando que nós não temos capacidade, porque todos nós somos capazes. Podemos não ter a mesma velocidade que o outro, a mesma habilidade que o outro, fazer da mesma forma que o outro, mas somos capazes sim de fazer. Por fim, comodismo. Comodismo é um conformismo nessa nossa evolução. Porque
Até isso é extremamente interessante quando Jung vai nos trazer. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Está aí o que é destino. Ah, esse é o meu destino. Não é não. Não é não. É só um nome. Porque o destino não existe. O destino é você que faz. Quando você não se torna consciente, isso eu chamo, sabe como? Ele passa, quando você não se torna consciente, o inconsciente dirige sua vida. Sabe qual é o nome do inconsciente? Quer que eu represente aquele inconsciente? Com uma coisa bem prática? Alguém conhece aqui o melô do pagodinho? Conhece? Não? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Está aí. Esse é o destino. Esse é o famoso destino que nós não temos coragem de encarar. Transforme cada desafio em aprendizado. Enfrentar desafio é aceitar e enfrentar as dificuldades da jornada. É o caminho para o crescimento, pois cada aprovação fortalece a resiliência e a capacidade de amar. Será que eu estou pronto para isso? Será? Integrando prática e espiritualidade. Não adianta só falar da espiritualidade sem a capacidade de praticar, de trazê-lo para a vida cotidiana. A prática constante de meditação e oração fortalece a conexão com o divino, permitindo que a luz interior se expanda, se transforme em ações concretas de serviço e de amor. Vamos trabalhar, vamos amar, mas não esqueça que o primeiro mandamento começa em casa. Trabalhe e ame. Ninguém ama alguém se não se ama. Chamado para a ação é assumir o compromisso de transformar seus desafios em oportunidades, inspirando a mudança real, duradoura de sua vida para a comunidade. E para finalizar, gente, eu sempre deixo, e aqui não podia ser diferente, vou deixar essa mensagem para vocês refletirem sobre tudo que nós vimos aqui, bem curtinho. Essa é a mensagem. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Tornemos consciente a nossa escuridão e iluminemos esse nosso consciente. Muito obrigado por você, todo mundo. Não apenas, viu, já que o tempo ele é contra nós, mas o seu tema foi um tema muito bom e essa cruz e essa luz que você tanto fala é o que nós temos todo dia e temos que carregar cada um essa cruz por dois lados. É um tema que está todo dentro de nós e cada um se conhecer de dentro para fora. Rapidinho, quando eu tomei um curso na sala de aula, um dos nossos instrutores pediu para que cada um no quadro escrevesse as suas qualidades, positivas e negativas. E eu me lembro que na minha vez eu escrevi quase 10 positivas. Quando eu parti para o negativo, se foi muito, foi 3, os colegas dando risada. Então nós só olhamos só para o lado positivo. O lado negativo que às vezes com vocês a gente não vê. Interessante isso. Então, o que você disse aqui, a cruz e a luz, tem vários temas. E a luz, eu comparo quando você está viajando à noite no escuro em um carro, e serras, e você só vê serras, escuro, quando você vê a luz da cidade, você se alegra. Eu comparo isso no Espiritismo.
Aqueles que não tiveram a oportunidade nesse plano de conhecer a luz, é a mesma coisa, ele fica alegre, a cidade está chegando. Principalmente quando você está em uma dança. É a mesma luz que nós precisamos todo dia. Então nós gostaríamos de agradecer, Jairo. Eu nunca tinha assistido uma palestra sua, mas a ciência no Espiritismo está evoluindo todo dia. E é importante para todos nós essa evolução. E o caminho é esse, né? Acima de tudo, amar caridade. Vamos fazer a nossa caridade através de ações, não é somente através do livro, das teorias. Todos nós temos que fazer isso todo dia. Nós vamos fazer o passe coletivo, Individual. passe individual, e vamos agora, mais uma vez, agradecer a Deus, fechar os nossos olhos, para fazer a nossa prece de encerramento. Senhor nosso Pai Celestial, estamos aqui, depois da tão bela palestra e desse ensinamento, para te agradecer por tudo, por estarmos aqui, conhecendo mais, levando essa cruz, que nós possamos conseguir vencer em todos os desafios. Os nossos desafios pessoais, o nosso crescimento espiritual e também mostrando aqueles que não conhecem a tua palavra, através das nossas palavras que balbuciam, podemos também transmitir a tua palavra, através das nossas ações. Nós temos que crescer para mostrar àqueles que não conhecem, através do amor, da caridade. Como o Senhor é bom com todos nós. Essa oportunidade de estarmos aqui e o seu mentor desta casa, o nosso coronel Santa Rita, que está aqui sempre presente, com os espíritos em evolução, nos dando essa luz. Que possamos ver que cada dia nós possamos crescendo e evoluindo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas bênçãos e que nós possamos retornar para nossas casas fortalecidos e que esses ensinamentos sirvam de reflexões para nós vivermos. Não ficar no egoísmo, mostrarmos o que nós temos para fora. Perdoar o perdão. Esse perdão incondicional das ofensas que os nossos inimigos muitas vezes. Vamos perdoar a eles. Perdoando a eles, nós estamos perdoando a nós mesmos e crescendo. Obrigado, Senhor, e que nós retornemos para nossas casas, gratificados e fortes. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que assim seja. Água da vida. Cada vai ser assim. Jesus.